Bom dia. Nosso assunto de hoje consta de trigonometria e de logaritmos. Abordaremos, em primeiro lugar, a trigonometria e, na segunda parte, os logaritmos. Esses dois tópicos, essas duas teorias matemáticas, elas são muito interessantes porque elas foram criadas, elas surgiram, primeiramente, para resolver problemas, digamos, entre aspas, práticos, problemas de utilização em outros contextos. Mais especificamente, a astronomia, a trigonometria nasceu ligada à astronomia de posição, e os logaritmos também vieram a facilitar muitos dos cálculos necessários no Renascimento, com as navegações que precisavam de novos mapas, medidas de posição mais precisas. Então, os logaritmos auxiliaram muito. Ou seja, eles eram ferramentas. Num desenvolvimento típico da matemática, eles se revelaram muito poderosos e viraram conceitos, viraram o que a gente chama de objetos matemáticos. A vantagem dessa passagem da ferramenta para o objeto é que, uma vez obtido esse status de objeto, aquela ferramenta pode ser utilizada em outros contextos, em outras situações. É o que aconteceu na trigonometria, nos logaritmos, que de instrumentos de cálculo se transformaram em teorias extremamente poderosas e importantes. Então, começaremos pela trigonometria. É interessante notar que a preocupação dos gregos, de Aristarco, Ptolomeu, com os epiciclos, para estudar astronomia de posição, que criava círculos, os astros descreviam círculos em torno da Terra, em cima desses círculos, para explicar certas irregularidades do movimento dos planetas, você punha os epiciclos, ciclos que giravam com centros em cima desse ciclo. Às vezes, nesses epiciclos, você tinha que pôr outros epiciclos, tudo isso para, como eles diziam, salvar o fenômeno, tentar explicar, fazer com que as predições de cálculo fossem bem próximas da posição observada dos planetas. E esses movimentos eram periódicos, tinha essa teoria criada ad hoc, essa técnica criada ad hoc para descrever o movimento dos astros, e bem mais tarde, já no século XIX, Fourier, quando criou a série de Fourier, mostrou que qualquer movimento periódico pode ser obtido por meio de uma soma de uma série infinita de senos e cossenos convenientes, ou seja, no certo sentido, validou, mostrou que aquela ideia grega funcionava, que era uma coisa que tinha explicação matemática rigorosa, ou seja, não era somente algo ad hoc feito para tentar ajustar a teoria aos fenômenos naturais. E antigamente, nós vamos primeiro falar da trigonometria na Grécia. Que ela foi precedida um pouco pelas observações dos astrônomos babilônios que durante séculos e séculos mediram, seguiram cuidadosamente o movimento dos astros, a posição em que uma constelação apareceu no horizonte em que ela se punha, porque era uma maneira de prever as estações, de prever certas datas importantes e para eles terem o controle do que estava acontecendo nos céus, que tinha um significado extremamente importante para o homem, a influência dos astros, que aliás isso deu origem à astrologia. Então havia toda essa série de observações, mas era um objeto puramente tabelas de cálculo,
que não havia a menor sistematização, a menor teoria aparente por trás disso. Os gregos, eles não trabalhavam com o que nós chamamos hoje de seno. Eles faziam o seguinte: dado um arco alfa, eles trabalhavam com a corda de alfa, tá certo? E, por exemplo, Ptolomeu, levando em conta que as contas eram todas feitas no sistema hexagesimal babilônio, que era extremamente eficiente para fazer contas, os matemáticos gregos, Ptolomeu, Arquimedes, que tinham que fazer contas, que tinham que pôr a mão na massa e calcular coisas, eram matemáticos puros e aplicados, eles usavam o sistema sexagesimal babilônico, que era eficiente para fazer contas, contra o sistema antiquado, pesado dos gregos, escrever números, entende? Representar números. Então, se eu chamar isso de O, A, B, isso aqui, de C, então nós temos a seguinte relação, que AC sobre R é igual a 1/2 da corda AB. Tá certo? Isso aqui é exatamente seno de alfa sobre 2. Se isso aqui é alfa, então isso aqui, esse ângulo, é alfa sobre 2. Então essa relação que nós podemos... que temos entre o nosso seno de hoje com as cordas que os gregos, que os astrônomos matemáticos gregos usavam. Ptolomeu usa sistematicamente a corda, ele toma o raio do círculo igual a 60. Hoje em dia, no nosso círculo trigonométrico, o raio é tomado igual a 1. Naquela época, era mais, como se trabalhava na base 60, no sistema sexagesimal, era mais conveniente tomar o raio igual a 60. Muito bem. Então, nós vamos ver agora como é que Ptolomeu, usando conhecimentos matemáticos de geometria plana, conseguiu construir uma tabela de cordas que vai desde 1/2 grau até 180 graus, com intervalos de meio grau. É extremamente interessante ver como ele, com as ferramentas de que ele dispõe, usando teoremas de matemática, de geometria plana, ele conseguiu calcular com uma precisão bem boa para os fins a que ele ia aplicar a sua tabela. Essa tabela é a tabela completa trigonométrica mais antiga que nós conhecemos. Quem quiser ver uma história extremamente interessante de tudo isso, pode consultar o livro. O autor é Brummelen, The Mathematics of the Heavens é uma história fascinante do início da trigonometria. Tá? Esse é um livro de 2009 e é realmente muito bom. Ele mostra como Ptolomeu trabalhava, todos aqueles astrônomos antigos trabalhavam, os árabes. Ele faz todo um levantamento cuidadoso, expondo a matemática que eles usavam sobre o desenvolvimento da trigonometria. Algo muito interessante, que não deixa de ser estranho, é que a trigonometria, até o Renascimento, ela foi usada em astronomia de posição, mas ela nunca foi usada
por exemplo, em topografia, em cartografia. Tá? Hoje, vocês sabem, qualquer topógrafo, eles usam aqueles teodolitos que fazem as medidas muito exatas e fazem a planta, o mapa da região que eles estão tentando mapear. Naquela época, não. A trigonometria era usada somente em astronomia, tá certo? Para calcular posições de astros. Até o Renascimento, agrimensores para calcular, por exemplo, a área de um terreno qualquer, hoje você faz usando trigonometria, eles subdividiam esse terreno em triângulos, calculavam a área de cada triângulo usando aquela famosa fórmula de Hierão, né, que a superfície, que a área de um triângulo é raiz quadrada de P vezes P menos A, P menos B, P menos C, onde A, B e C são os lados do triângulo e P é o chamado semiperímetro. É A mais B mais C, tudo dividido por 2. Então, somente com uma trena, uma corda, uma corrente, você mede os lados A, B e C pela fórmula de Hierão, que é uma fórmula dedutível, não é uma fórmula empírica, você pode deduzir a fórmula de Hierão. Você calcula a área de qualquer terreno, de qualquer região poligonal. Você simplesmente tem que medir. É um trabalho penoso, mas você faz. Hoje em dia, com esses teodolitos modernos, se você conhece, por exemplo, calcula um lado, mede um lado e trabalha com os ângulos, você calcula os outros lados, sabe, como se diz, resolver o triângulo. Aliás, o que é resolver um triângulo? Isso é um problema que Ptolomeu já sabia resolver. E é mais estranho ainda que a trigonometria nunca foi usada em topografia, que Ptolomeu sabia resolver qualquer triângulo. O que é resolver um triângulo? Vocês se lembram das aulas de trigonometria de vocês no ensino médio. Um triângulo arbitrário tem lá A, B e C, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C. Então ele tem 6 elementos. Lados A, B, C e 3 ângulos. Então são 6 elementos. Se você conhecer a 3 desses elementos, com pelo menos um dos 3 sendo um lado, você consegue determinar todos eles. Isso é o que se chama a resolver um triângulo. Obviamente, se eu conheço só os ângulos do triângulo, eu não consigo determinar aquele triângulo. Eu vou determinar triângulos semelhantes. Tá certo? 2 triângulos são semelhantes se os ângulos correspondentes são iguais. Então, para que eu possa, de fato, determinar todos os elementos do meu triângulo, eu tenho que ter que pelo menos um dos 3 elementos conhecidos seja um lado. Ou seja, dados 2 ângulos e um lado, por exemplo, eu acho todos os outros, dado 2 lados e um ângulo, eu acho todos os outros elementos. Tá? E, inclusive, no grande livro dele, o Almagesto, a grande obra de Ptolomeu sobre astronomia, ele ensina a resolver todos os casos de triângulos. O que torna, como eu disse, mais estranho ainda que a trigonometria nunca foi usada em topografia, em cartografia. As pessoas sabiam desse fato, tá certo? Agora nós então vamos mostrar como é que Ptolomeu construiu sua tabela de cordas.
Ptolomeu. A propósito, Ptolomeu viveu lá pelo meio do 2º século depois de Cristo, tá certo? Ele é posterior a Euclides, a Arquimedes, a Apolônio. Ele já estava numa fase bem tardia da matemática grega, já estava na época helenística, em que você já não seguia os cânones clássicos e você também fazia muita matemática experimental, como Hierão, que foi matemático, foi engenheiro, tá certo? Então esse pessoal todo trabalhou já depois de Cristo. Então nós vamos introduzir uma notação. Nós vamos chamar de CN, corda do (360 sobre N), tá certo? Então, por exemplo, se nós chamarmos de CN da corda do ângulo de 360 graus sobre N, C3 é a corda de que ângulo? 360 sobre N dá exatamente, sobre 3 dá 120. Então eu tenho um triângulo. Se eu escrever um triângulo equilátero num círculo, esse ângulo aqui mede 60, então esse ângulo central aqui mede 120. Então isso aqui é exatamente C3. Tá certo? E lembre que nós vamos usar esse fato, que o raio que Ptolomeu usava era sempre um raio igual a 60. O que é C5? C5 é a corda de 360 sobre 5, é 72, do arco de 72 graus, isso é exatamente se eu tiver um pentágono regular inscrito no círculo, o lado desse pentágono vai ser exatamente igual a C5. Bem, C6 não tem dificuldade nenhuma. 360 sobre 6 dá 60, C6 é a corda do arco, 60, que é exatamente igual ao raio. C6 é igual ao raio, porque o lado do hexágono regular inscrito em um círculo, é um teorema bem conhecido, é igual ao raio do próprio círculo. Então C6 é igual ao raio, que, como nós já dissemos, Ptolomeu tomava como sendo 60. Então, há algumas cordas fáceis de calcular. C4, 360 sobre 4 é 90, é o lado de um quadrado C4 é o lado de um quadrado inscrito no círculo. Então o que Ptolomeu vai fazer é vai achar a relação entre essas cordas até ele ter as ferramentas matemáticas para construir sua tabela. E é o que nós vamos começar a mostrar agora. Não faremos todos os detalhes, mas mostraremos como ele procedeu. Os detalhes vocês encontram nesse livro do Brummelen, que eu cito, e boa parte também está no livro escrito para o Prof. Mate, aquele episódios da história, tópicos em história da matemática, escrito pela professora Tatiana Roque e por mim. Então lá também tem muito do que eu estou falando agora e pode ser
complementado com o livro do Brummel, que eu aconselho vivamente ler, que é um livro muito, muito interessante e muito mais abrangente do que o nosso, nesse aspecto. Bem, como é que Ptolomeu começa a estabelecer relações entre essas várias cordas, essas cordas básicas com as quais ele vai trabalhar? Uma nós já temos, que C6 é igual a 60, e também observe o seguinte, vocês se lembram como é que se constrói o lado de um pentágono regular inscrito em um círculo, que nos fornecerá C5. É a construção clássica, que todo mundo já aprendeu no ensino médio, nos cursos de desenho geométrico. Você traça um diâmetro do seu círculo, traça perpendicular a ele pelo centro O, chama isso aqui de C, acha o ponto médio M de OB, OM igual a MB, concentra em M raio OC, você descreve esse círculo até o ponto D, liga C a D. Então, a Euclides mostrou que CD é o lado do pentágono e DO é o lado do decágono. Pentágono regular inscrito, decágono regular inscrito. Daí nós temos imediatamente uma relação entre esses dois que nos permite calculá-los numericamente. Observe o seguinte, pelo teorema de Pitágoras, DC ao quadrado, que é igual a DO ao quadrado, mais OC ao quadrado. OC é o raio, tá certo? DO. Então, isso aqui é nosso DC é o nosso C5, DO é o nosso C10. Então, se você trabalhar com isso, então você vai chegar à conclusão de que a DO é igual a a 10 raiz de 45 menos 30, e é isso aí. Você chega a essa conclusão. É só trabalhar com essa situação aí, explorar isso, que a DOM é igual a isso, MD é igual a CM, tá certo? E MD e DO é DM menos OM, que é R sobre 2, brincando com essas coisas. Isso está feito no livro, então vocês descobrem facilmente os valores numéricos de DO e de DC. Uma observação importante é a seguinte: no livro original de Ptolomeu, no Almageste, está tudo escrito em notação sexagesimal dos babilônios, aquela que nós aprendemos, que nós vimos na primeira unidade de nosso curso. Nós estamos escrevendo os resultados da nossa notação moderna decimal para não perdermos tempo em ficar trabalhando continuamente com números sexagesimais. Tá? Mas é um exercício interessante verificar se aqueles resultados sexagesimais achados por Ptolomeu realmente correspondem ao que deveríamos achar, tá certo? Muito bem. Agora, então, para prosseguir, Ptolomeu precisa de um resultado muito interessante, muito bonito, que é conhecido como Teorema de Ptolomeu, que quando a gente estuda normalmente no ensino médio, ele aparece assim, fora de contexto.
parece só um exercício difícil, rebuscado de geometria, mas se você vê o uso que Ptolomeu fez dele, ou seja, se você o contextualiza, você vê como é um resultado interessante e poderoso. O que é o teorema de Ptolomeu? O teorema de Ptolomeu, talvez alguns de vocês nunca tenham estudado esse teorema, então vamos fazer a demonstração dele. A demonstração não é difícil, usa essencialmente semelhança de triângulos. O teorema de Ptolomeu diz o seguinte: se eu tiver um quadrilátero totalmente arbitrário, A, B, C, inscrito em um círculo, a única exigência que nós fazemos sobre aquele quadrilátero é que ele esteja inscrito em um círculo. Então você tem os lados AB, BC, DC, AD e tem as diagonais. Então o teorema de Ptolomeu diz o seguinte: em todo quadrilátero inscrito em um círculo, então, aliás, eu tinha que pôr no quadrilátero A, B, C, D, inscrito no círculo, então, AB, o comprimento do lado AB, vezes o comprimento do lado oposto, DC, mais o comprimento do lado AD, vezes o comprimento do lado oposto, BC, é igual ao produto dos comprimentos das diagonais. Esse é o chamado teorema de Ptolomeu, que nós vamos demonstrar agora. A demonstração é fácil. Usa simplesmente a semelhança de triângulos. Obviamente, Ptolomeu não escreveu o teorema nessa linguagem. Isso aqui é uma linguagem usando notação simbólica algébrica, nossa notação simbólica algébrica. Naquela época ele tinha que fazer tudo com palavras, tá certo? Existem, se alguém quiser ler, pelo menos consultar o Tratado de Ptolomeu, Almagesto, ele existe em português. Você tem que ter a sorte de ter acesso a uma biblioteca que o tenha em língua portuguesa. Existem versões em inglês, de maneira que é um livro que dá para ler, tá certo? Ele é um livro de astronomia, mas ao longo do livro ele desenvolve as ferramentas matemáticas necessárias para atacar os problemas de astronomia de posição que ele atacou, tá certo? Então vamos tentar demonstrar o teorema de Ptolomeu. Vamos começar aqui, vamos desenvolver a demonstração da esquerda para a direita, tentando fazer as várias etapas para vocês conseguirem entendê-la. Quando eu digo várias etapas, não precisa ficar com medo, não são 5, 10, 15 etapas, são 2 etapas. Nós vamos considerar 2 pares de triângulos semelhantes e o teorema sai. Então eu tenho um círculo, eu tenho um quadrilátero A, B, C, D, eu tenho a diagonal, as diagonais AC e BD. Então,
considere esse ângulo aqui. O ângulo CBD. CBD. Então eu escolho um ponto E sobre AC, ele é escolhido de tal maneira que o ângulo, esse ângulo, o ângulo ABE seja igual ao ângulo CBD. Se eu construo, eu escolho aquele ponto. Digamos, a única bolação, a única engenhosidade usada na demonstração é exatamente construir esse ponto. O resto agora é aplicação direta, imediata, de propriedades de triângulos semelhantes. Muito bem. Então, feito isso, eu digo o seguinte, que o triângulo BCE é semelhante ao triângulo BDA. O triângulo BCE é semelhante ao triângulo BDA. Em primeiro lugar, observe o seguinte. O ângulo, por quê? Vou mostrar que eles têm dois ângulos iguais, portanto tem os três ângulos iguais. Dois ângulos correspondentes iguais, portanto tem os três ângulos correspondentes iguais. Tá certo? Observe o seguinte, ABE, esse ângulo, por construção, é igual a DBC. Aí, se eu somar os dois, o ângulo EBD, ABE, mais EBD, vai ser igual a DBC mais EBD. Então, ABE mais EBD é o ângulo ABD. ABD. DBC mais EBC é o ângulo EBC. Então, esse ângulo aqui, ABD, esse ângulo aqui, é igual ao ângulo EBC. É igual ao ângulo, esses dois ângulos marcados em castanho são iguais. Por outro, além disso, observe o seguinte. Observe que os ângulos BCA e BCA e BDA são iguais. Por quê? Porque eles subtendem o mesmo arco, olha aqui. BCA subtende esse arco aqui. BDA subtende o mesmo arco. Então, vocês se lembram que ângulos que subtendem arcos iguais são iguais. Muito bem. Então, eu posso escrever que BCA, o ângulo BCA, é igual ao ângulo DBA. Então, consegui mostrar que os dois triângulos são semelhantes. Mas se eles são semelhantes, então eu posso escrever, vamos ver quais são os lados homólogos. Então, olha, BC
BC vai ser homólogo a CCE, certo? Então, posso escrever que BC, o comprimento de BC sobre CE é igual ao comprimento de BD sobre AD. Tales. Daqui segue-se imediatamente que BC vezes AD é igual a CE vezes BD. Esse resultado ele tem que ser guardado, que é já metade do que nós vamos necessitar. BC, olha aqui, BC vezes AD é esse, comprimento desse, vezes esse. É igual a CE vezes BD. Aqui eu já tenho uma diagonal e tenho CE. Então tá, vamos agora. O que nós vamos provar agora é que nós vamos provar, aqui tem BCAD, BCAD, eu vou provar que AB vezes DC é igual CE, é igual a AE vezes BD. Isso aqui eu provei, isso aqui eu estou devendo a prova, mas se eu conseguir demonstrar isso, então, somando, você tem que BC vezes AD mais AB vezes, tudo é comprimento, não é? É igual a CE mais AE é exatamente AC. É igual a AC vezes BD. Tá certo? Esse aqui é o resultado. Tá? Então, para não alongar muito a aula, que nós temos que trabalhar com a trigonometria e logaritmos, eu vou pedir para vocês demonstrarem sozinhos isso. É exatamente o que eu fiz antes. Vocês vão fazer, é só mostrar que os triângulos BAE, e BDC são semelhantes. Tá certo? Então vocês têm que mostrar que o triângulo BAE é semelhante ao triângulo BDC. Exatamente. Olhar para os ângulos e ver que tudo funciona. Então, esse resultado é básico. Ptolomeu usou várias vezes. Ele usa esse resultado para achar a versão na linguagem de cordas, de que a diferença do seno de uma diferença de ângulos, seno do arco metade e o seno da soma de arcos. Ele vai usar esse teorema para 3 relações básicas em trigonometria que vão lhe permitir calcular a tabela usando esses resultados iniciais que ele tinha, tá certo? Então, eu vou traçar um roteiro do que é que Ptolomeu faz. Depois nós atacamos os detalhes, tá certo? Então, ele já conhece C de 72. Não, C5, que é a corda o lado do hexágono regular. Ele conhece C6. Esse ângulo central aqui é 72. Esse ângulo central aqui é 60. Se ele souber calcular a corda de 72 menos 60, ou seja, se ele souber calcular a corda do arco diferença, ele terá a corda de 12.
Se ele souber calcular a corda do arco metade, ele passará obterá a corda de 6 graus. Se ele souber calcular a corda do arco metade, ele obtém a corda de 3 graus. Cálculo simples, tá certo? Depois ele obtém a corda de 1 grau e 1 meio. E aí ele quer a precisão de fazer pulos de meio e meio grau, tá certo? Então ele faz o seguinte, ele quer calcular a corda de 1 meio. Com isso aqui, ele já poderia, usando a corda do arco soma, calcular a corda com espaçamento de 1 grau e meio e 1 grau e meio. 1 meio, 3, 4 e meio, 6, 7 e meio, 9, 10 e meio, 12, assim sucessivamente. Mas ele quer uma precisão maior. Ele quer de meio em meio grau. Então ele raciocina da seguinte maneira. As contas estão feitas lá no Almagesto. Um resultado que a gente usa hoje mostra, nos primeiros cursos de cálculos, não sei se vocês se lembram, o primeiro curso que a gente faz de cálculo para calcular aquele limite, o famoso seno de x sobre x, a gente usa o fato de que se um ângulo beta for muito pequeno, então o arco beta é aproximadamente quase igual a isso aqui. A meia corda, assim, aquela lá, ao seno. Então ele usa, que se beta for pequenininho, isso é aproximadamente igual a isso. Tá? Então aí ele faz uma proporção. Ele conhece corda de 1 e 1 meio. Tá certo? 1 meio é 1/3 de 1 e 1 meio. Então, a corda de 1 meio deve ser 1/3 da corda de 1 grau e meio. Aproximadamente. E a tabela dele é feita com precisão de 2 algarismos, que era suficiente para o que ele para o uso que ele ia fazer dela. Então, com essa aproximação, o erro cometido não é muito grande, ele chegou ao resultado de que ele necessitava. Então, se ele souber calcular o arco da diferença, a corda da diferença de 2 arcos, a corda do arco metade e a soma, a corda da soma de 2 arcos, ele tem as ferramentas matemáticas para construir sua tabela, e a única coisa extra que ele precisa de usar é esse raciocínio de que, como esse ângulo de 1 e 1 meio é pequeno e 1 meio vai ser menor ainda, então você pode aproximá-los por aquelas semicordas, entende? É isso, é como ele procede. Então vamos agora demonstrar esses resultados, a corda da diferença, a corda da metade e a corda da soma, que correspondem exatamente às nossas fórmulas de hoje, aos nossos resultados de hoje, de seno A menos B, seno de A sobre 2, seno de A mais B. Tá certo? Vamos chegar aos resultados que na linguagem das cordas correspondem exatamente a isso aí.
Então vamos mostrar como é que Ptolomeu trabalha com... Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar com detalhes um deles, os outros eu vou fazer as ilustrações e indicar mais ou menos como fazer, e vocês fazem em casa, tá certo? E depois que ainda quero falar algumas coisas sobre trigonometria, a fim de, antes de entrar na parte de logaritmos, não prolongar demais a aula, não abusar da paciência de vocês. Então, o primeiro resultado que nós vamos chegar é a corda da o primeiro. O segundo vai ser a corda da metade de um arco e o terceiro vai ser a corda da soma de dois arcos. Então, seja o arco AB, isso aqui vai ser alfa, seja o arco AC, beta. Obviamente, com a posição relativa de ABC, beta é maior do que alfa, nós vamos fazer a diferença de beta menos alfa, que é exatamente esse arco BC. Então, Ptolomeu constrói um diâmetro do círculo, chama esse ponto aqui de D, une B e C a D. Obviamente, esse ângulo aqui é reto, porque você tem um ângulo inscrito num semicírculo. Esse ângulo aqui é reto, porque você tem um ângulo inscrito em um semicírculo. Então, nós temos o quadrilátero ADCB. ADCB. E vamos aplicar a ele o teorema de Ptolomeu que nós acabamos de demonstrar. Então você tem que AD, AB, AB vezes CD, tudo é comprimento, não é? Mais AD vezes BC é igual a AC vezes BD. AC igual a 120. Ptolomeu trabalha com um círculo de raio 60. Então você tem que 120 vezes BD é igual a AC BC, AD, que é 120. Esse fica, vamos fazer em detalhe. Daqui tira, segue-se aqui. AD vezes BC é igual a AC vezes BD menos AB vezes CD. AD é 120, então 120 BC vezes BC é AC vezes BD menos AB vezes CD. Bem,
AC é a corda de beta. Então aqui é corda de beta vezes BD. BD é a corda do arco complementar, suplementar, BD mais AB 180. Então BD é a corda de 180 menos alfa. BD, esse arco, é esse 180 menos AB. Menos AB é a corda de alfa. Vezes CD. CD, arco AC mais arco CD, são 180 graus. Então, vezes corda de 180 menos CD. CD vezes menos beta. Pronto. Então, 120 BC é exatamente a corda de beta menos alfa. Difícil não. Aplicação imediata do teorema de Ptolomeu. Tá. Isso é conhecido, tudo é conhecido. Entende? Então, consigo calcular, aí é uma questão de conta, tá? Calcular a corda de beta menos alfa. Aí é inevitável fazer conta. Uma diferença entre os matemáticos gregos da época clássica, até Euclides, o tempo antes de Euclides até Euclides, Apolônio, mais ou menos, é que eles não faziam contas, eles se preocupavam somente com resultados teóricos. Por exemplo, nos elementos de Euclides, você nunca encontra, por exemplo, que a área de um triângulo é igual a metade da medida da base vezes a altura. Tá certo? Eles comparam triângulo, esse triângulo é 2 vezes maior do que aquele, esse triângulo é igual àquele, coisas assim. Tá certo? Você nunca vê que a área de um retângulo é igual ao produto dos dois lados, a altura vezes a base. Ele sabe transformar um retângulo em um quadrado e diz esse retângulo é igual àquele quadrado. Então ele pode comparar 2 retângulos, ele transforma os 2 em quadrados e vê qual é a relação existente entre os quadrados obtidos. Vocês encontram esse assunto lá no livro do Prof. Mate, que é sobre exatamente os problemas de equivalência de áreas, a fazer a quadratura de qualquer região poligonal. Então Euclides não mede nada, ele não mede, ele só faz comparar grandezas e chegar a resultados envolvendo essas grandezas e suas comparações. Vamos mostrar, vou fazer a configuração e deixar para vocês trabalharem um pouquinho como é que Euclides calcula a corda do arco metade. Então, eu vou apagar essa parte aqui, ali é a parte que nós fizemos agora. Daqui em diante eu posso apagar. Então, cálculo da corda do Então, tudo isso está no Almagesto. O Almagesto tem
o que nós chamaríamos de uma seção, de uma parte, de um capítulo, dedicado exatamente ao cálculo de cordas. Esses resultados você encontra lá. E os casos de resolução de triângulo você encontra espalhados ao longo da obra, quando ele precisa para resolver algum triângulo que ele necessita em seus cálculos trigonométricos. A pessoa tem que ir pacientemente coletando os resultados, mas realmente ele demonstra todos os casos de resolução de triângulo, sempre em linguagem de cordas, tá certo? Sempre em linguagem de cordas. Então vamos fazer aqui primeiro a figura. Então tem um arco BC, eu traço um diâmetro. Então BC, o arco BC, é que eu vou chamar de alfa. Eu marco o ponto médio do arco, ponto D. Então o que eu quero calcular é o arco, é a corda do arco BD, que é a corda do arco DC, que é metade do arco BC. Tá. Calcular isso, a corda desse arco ou a corda desse arco. É isso que eu preciso fazer. Como fazer isso? Bem, daqui eu baixo a perpendicular, que eu vou chamar de F. E eu marco um ponto E, construo o ponto E tal que AE seja igual a AB, ou seja, AE, isso aqui, é igual a AB. E eu uno esse ponto D a E. Muito bem. Então, eu afirmo o seguinte, que eu vou deixar para vocês demonstrarem que o triângulo triângulo BAD, congruente, eu vou escrever assim. Na linguagem dos gregos era igual, ele não tinha essa distinção. Igual tanto podia ter a mesma área como ser congruente. O triângulo BAD é congruente ao triângulo EAD. Está na cara, né? Olha, isso é comum, isso é igual a isso. Concluir, para chegar a isso aí. Daí segue-se, que vocês vão demonstrar, se vocês conseguirem demonstrar isso, que não é nada difícil, que DE é igual a DB, DE é igual a DB, tá certo? DE é igual a DB, e BD é igual a DC. Eu tenho que traçar esse segmento aqui, DC. E DB igual a DC. Essas duas coisas juntas, se vocês conseguirem demonstrar isso, que é imediato, implicam que DE é igual a DC. E FC, aí em seguida vocês têm que demonstrar
vou passar para ali, que fica mais visível. Então, FC, que é metade AE menos AC, metade de FC é metade de EC, que é igual 1/2 de AC menos AB. A figura está muito mal feita, mas em verdade esse triângulo EDC é isósceles. F é exatamente no meio, é o ponto médio de EC. Tá? E aí eu vou usar agora o seguinte, o triângulo ADC é retângulo. Por que aquele é retângulo? Porque o ângulo em D é reto. É um triângulo inscrito em uma semicircunferência. Então, esse lado aqui, DC, é igual ao produto de AC vezes FC. É igual ao produto da sua projeção sobre a hipotenusa vezes a própria hipotenusa. Então, DC ao quadrado é igual a AC vezes FC. Agora, isso, AC mede 120. É 120 FC. Mas vocês já conhecem FC, já determinamos FC. Então, você chega no fim que corda alfa sobre 2 ao quadrado é 60, 120 menos corda de 180 menos alfa. Vocês vejam os detalhes, esse é o resultado final a que nós chegamos. E eu não vou demonstrar, já temos mais de 1 hora de conversa, não vou demonstrar mais a soma. Vocês veem no Brunelin, eu não me lembro se está no nosso livro, o Tópicos, mas vocês encontram também naquele livro que foi publicado pela SBM, que deve ser reeditado em breve, do Abel, Episódio da História Antiga da Matemática. Ele trata esse assunto com bastante cuidado, bem detalhadamente, de maneira muito clara. Eu queria só falar um pouco do desenvolvimento posterior da trigonometria, né? Então vocês veem que aqui, em toda essa parte, você não fala em função seno, função cosseno, nem mesmo função corda, nem nada. Eram simplesmente tabelas. Alguns autores, pessoalmente eu acho que há um exagero nisso, dizem que desde os babilônios já havia uma pré-noção de função, porque quando você coloca uma tabela, você está estabelecendo relações entre grandezas, então que desde os babilônios já se prenunciava a noção de função, mas eu acho que isso é ver coisa demais no que era feito, mas não interessa. A partir do Renascimento, 1400, a trigonometria sofreu uma explosão devido à necessidade de cálculos para as navegações, mapas de regiões ou de país. Então, houve realmente um crescimento muito grande da trigonometria. E essas mesmas necessidades, inclusive da trigonometria, ocasionaram o aparecimento dos logaritmos. Quando nós tratarmos de logaritmos, nós veremos que um dos antecessores
dos logaritmos é uma fórmula trigonométrica que permite, já como acontece com os logaritmos, substituir produtos por somas. A prostaférese, um nome feio para uma técnica que era usada antes de aparecerem os logaritmos. John Wallis, do século XVII, né? Um pouco anterior a Newton, que foi um importante matemático inglês, ele é que, num trabalho de Wallis, é que você encontra o primeiro gráfico da curva seno. Não é a função seno, é a curva descrita por um seno, tá certo? Isso no século XVII. E Newton sabia perfeitamente que cosseno de x é 1 mais x2 sobre 2 fatorial mais x4, aliás, 1 mais x4 sobre 4 fatorial, etc, 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 e a forma equivalente para seno. A trigonometria, o grande assim, fechamento teórico da trigonometria foi no século XVIII, quando Euler fez importantíssimas contribuições à trigonometria e, inclusive, nós devemos a ele a fórmula EI π mais 1, que é igual a zero, porque ele usa o fato de que E elevado a θ raiz quadrada de menos 1 é igual a cosseno θ mais raiz quadrada de menos 1 seno θ, que é a fórmula fundamental que une a trigonometria com os números complexos e que permite desenvolver de uma maneira bem fácil aquelas várias fórmulas de transformações trigonométricas, cosseno de A mais B, seno de A mais B, cosseno de A menos B, seno de A menos B. Isso no século XVIII e logo depois, ou seja, Euler já trata as funções seno, as funções cosseno, ele sabe derivá-las, etc, etc. É um tratamento já, isso, daquela obra fundamental dele, né? Introdução à análise dos infinitos, Introductio in Analysis Infinitorum. Ele, digamos, ele apresenta um quadro matematicamente bem completo da trigonometria, inclusive relacionando-a com os complexos, e, finalmente, no século XIX, Joseph-Louis Fourier introduz a sua ideia de expansão de séries trigonométricas, desenvolvimento de uma função periódica qualquer em séries de potências, em séries de senos e cossenos. É interessante notar que essa ideia de Fourier surgiu de um problema prático. Surgiu do problema da propagação do calor, que era um problema de interesse militar, interesse bélico. A França estava acossada por todas as monarquias europeias, tá certo? Lutando pela sua liberdade e propagar as ideias da Revolução Francesa, e Napoleão, o exército francês, usava maciçamente artilharia, não só o exército francês, mas o exército prussiano, o exército russo, o exército inglês, eles usavam maciçamente artilharia, mas os métodos de construir canhões eram puramente empíricos, e às vezes acontecia de um canhão explodir e matar toda a guarnição. Então a Academia de Ciências de Paris instituiu um prêmio para você estudar a propagação do calor. De um problema prático, vamos ver o que é que a gente faz para evitar que os canhões arrebentem assim. Vamos ver como é que o calor, ele sabia, obviamente, que a explosão era causada pela propagação do calor, irregularidades nessa propagação. Vamos ver como é que o calor se propaga para ver se isso nos dá uma maneira de controlar isso, evitar que isso aconteça, né? Era a crença surgida com o iluminismo de que a ciência é o caminho do progresso, redime o homem, que faz com que ele avance, que ele progrida, etc, etc, etc.
Então a Academia de Ciências instituiu um prêmio exatamente para estudar a propagação do calor. E Fourier respondeu com um tratado, como se chamava na época, uma memória, explicando, no qual ele introduz o que nós chamamos hoje série de Fourier. Fourier não era um matemático assim teórico, era mais um aplicado. As ideias dele continham muitas imperfeições, muitas coisas intuitivas, sem demonstrações, mas o comitê que julgou os vários concorrentes deu o prêmio a Fourier por reconhecer a importância e a originalidade de suas ideias. E essa ideia de Fourier é que deu origem a séries de Fourier, que são objetos e que deu, por sua vez, deu origem à chamada análise harmônica, que é estudada que é todo um capítulo da análise. Por exemplo, a aplicação prática da série de Fourier, suponhamos das séries de Fourier, que você quer obter um sinal elétrico de extrema fidelidade, que a onda seja assim, não faça coisinhas assim. Então você precisa de algo que receba corrente alternada da geradora, que é isso assim. E a transforme nisso. Então o que é que você faz? Você decompõe isso aqui em somas de senos e cossenos e vai ter que filtrar as coisas para que no fim só passe a corrente que deixe você obter isso. Como é que você faz isso? Usando filtros, ou seja, filtros são os condensadores ou coisas semelhantes. Então, tem uma teoria matemática que funciona por trás, por exemplo, de um amplificador de alta fidelidade, que só entra um sinal puro que evita qualquer distorção na música, porque o nosso sinal que você recebe de uma companhia geradora não é assim, ele é assim. Há pequenas... Então você consegue eliminar isso aqui tudo, essas pequenas imperfeições, obter uma onda quase pura. Quanto mais termo na série você obtiver, mais pura ela será, e posteriormente você consegue transformar isso usando filtros, coisas desse tipo, retificadores, você consegue transformar isso numa onda. Em princípio, se você usar muitos e muitos termos, da prática, seria um dispositivo enorme, caríssimo, mas você conseguiria transformar aquela onda cheia de saltozinhos em uma onda quase horizontal, quase perfeita, ou uma onda sinoidal perfeita, que também poderia funcionar. Muito bem, então, e a trigonometria? Hoje em dia está em tudo, né? No fenômeno científico, todo fenômeno que apresenta regularidade pode ser abordado usando as séries de Fourier, a análise harmônica. Isso decorre daí a importância enorme desse campo da análise matemática que é estudado, que tem teoremas profundos e importantíssimos hoje em dia. Tá? Então agora a gente vai parar por aqui e vamos imediatamente depois começar a estudar os logaritmos.